E aí vamos ativar o modo Fábio Assunção? Pois é, o ator Fábio Assunção fez uma declaração fantástica e é o que a gente vai analisar aqui na nossa análise de oratória na mídia. Pois é, o Oratória na Mídia hoje vai falar sobre o Fábio Assunção e a declaração dele. Se você já gostou desse tema, curte, compartilha, manda para os amigos e se inscreve no canal. Seguinte, Fábio Assunção, vocês sabem disso, todo mundo já deve ter recebido um meme na sexta-feira e tal, na quinta falando hoje já pode beber, na sexta falando vamos ativar o modo da Fábio Assunção, etc, etc. Demos, eu e muitos de vocês, não digo todos talvez, mas demos de risada, nos distraímos, etc. E isso virou uma música, um funk que depois foi gravado por uma banda baiana chamada La Fúria e que começou a rodar no Brasil chamada Fábio Assunção. A música se chama Fábio Assunção e fala de ativar o modo Fábio Assunção e tal, ir pra farra, ir beber, se embriagar, essas coisas. Ele é uma pessoa, é um adicto, é uma pessoa que tem problemas de dependência química. Claro, se a gente olhar sobre esse viés, nunca seria engraçado isso. Contudo, meme e zoeira de internet não tem muito como a gente controlar, a coisa vai acontecendo e daqui a pouco toma todo o Brasil. E foi assim com ele. Claro, eu ou você que estivéssemos no lugar dele, com certeza a gente fica chateado com essa situação, porque é algo que não depende da gente, ele é um dependente químico, ele é um adicto, é uma pessoa que tem essa característica que ele não mete o pé na jaca porque ele quer, ele mete o pé na jaca porque ele é um dependente, ele tenta ao máximo se controlar, deve ter feito ao longo da vida diversas terapias e trabalhos para isso. Contudo, é uma pessoa que sempre está no limiar, sempre está no risco, ainda mais vivendo no meio artístico, onde a gente sabe que o uso de drogas é muito mais elevado do que nos meios comuns, de uma maneira geral. Então, a questão é, como o Fábio Assunção reagiu a essa música? Ele reagiu de uma maneira maravilhosa e foi, na minha visão, um grande exemplo de gestão de crise de imagem. Então, qual é a crise de imagem? A imagem de Fábio Assunção, um ator muito reconhecido, muito bom, por sinal, que estava com a imagem simplesmente associada a comer água, que a gente fala aqui na Bahia, que é beber muito, usar drogas e tal, e ficar chapado, etc. Então, se perdeu a imagem do ator competente, etc., e se vinculou só a essa imagem da pessoa que passa dos limites no uso das drogas lícitas ou ilícitas. E a resposta dele foi fantástica, a gente vai analisar por quê. Primeiro, ele começa falando que não queria se manifestar e que veio a se manifestar só por conta da imprensa estar falando disso e por conta do que ele chama de Os Meninos, que são os dois que gravaram, o funkeiro que parece que compôs a música e o cantor de música baiana que parece que gravou também. E ele fala que os meninos falaram qual acordo ele fez com eles e aí ele se viu no interesse, na necessidade de aproveitar essa oportunidade para falar sobre o tema. Qual é o tema? Dependência química. Então, primeiro ponto, falar que não queria se envolver e se envolveu de uma certa maneira num determinado momento por conta de um contexto. Já começou bem, mostrando humildade, mostrando, nem me envolver muito nisso e tal, etc. Mas as circunstâncias me levaram. Muito bom que mostra humildade, mostra flexibilidade na sua conduta. Segundo ponto, chama o autor da música e o cantor, etc., de meninos. Isso tem um duplo sentido. O primeiro sentido é, quando você chama alguém de menino, pode dar um viés de depreciação dessa pessoa, algo meio pejorativo, tipo, falta maturidade para você. E outro viés, outra interpretação que podemos ter é, quando a gente chama alguém de menino, é uma forma carinhosa de chamar alguém. Me parece mais que ele está chamando de maneira carinhosa, contudo, passa essa segunda imagem que, de fato, quando a gente para ver, alguém que grava um tipo de música dessa, ou que faz esse tipo de música, é porque não tem tanta maturidade assim. Venhamos e convenhamos. E eu não conheço o funkeiro do Rio, mas essa banda da Bahia eu conheço bem. É uma banda totalmente sem maturidade, totalmente aproveitadora e que só faz baixaria. Então, de fato, são meninos. Na pior acepção do termo que podemos ter. Aí Fábio Assunção vem e vai desenrolando sobre a importância de chamar atenção sobre o tema dependência química. E ele traz dados, inclusive, ele fala que 15% das pessoas no mundo são
dependentes químicos. E essas pessoas não sabem de nascença, elas não têm como saber, elas só vão saber na experimentação das drogas, legais e ilegais, álcool e tudo mais. Então, a partir do momento que você começa a experimentar droga e se sente preso ao uso dessa droga, é que você percebe que você deve ter algum problema na relação com a droga e aí, a partir do momento que você se percebe nesse aspecto, é que você vai perceber e se desenvolver no estudo disso e procurar profissionais e vai descobrir que talvez você seja um adicto. Então ele fala assim, olha, não tem como a gente saber quem é e quem não é, ou seja, vamos respeitar, porque talvez o seu filho que ainda não cresceu, não experimentou uma gota de álcool, seja um dependente químico. E hoje você está dando risada, amanhã você esteja... Ele não fala assim com essas palavras, né? E amanhã você esteja triste por conta dessa realidade. Então, o primeiro ponto positivo de Fábio Assunção, muito positivo que eu trago na fala, é trazer esse dado para trazer essa reflexão. Outra questão muito legal que ele trouxe foi falar que não iria, nunca pensou em censurar a música. Ele, como artista, e reconhecendo os meninos como artistas, que é difícil até reconhecer, eu não reconheço, desculpe meu preconceito mesmo, ele reconhecendo eles como artistas, ele acha negativo censurar uma arte, se é que se pode chamar isso de arte. Eu não consigo não criticar isso, que é muito ruim. Mas tudo bem, seguindo aqui a análise de Fábio Assunção, ele fala que nunca pensou em criticar, ou nunca pensou em censurar, contudo, não censurar é uma fala dele muito legal. Não censurar não significa que a gente não possa usar isso para conscientizar. Então, muito legal o que ele traz, da importância da conscientização. E ele acaba com uma frase que eu acho muito bacana também, quando ele fala, nós não somos super-heróis. E de fato, assim, a gente não tem essa garantia de que não vamos estar imbuídos aí, envolvidos com um caso desse, ou em nossa vida, ou em algum familiar ou amigo próximo. Então, ele alerta sobre a importância da gente ter cuidado com as pessoas que estão próximas da gente. Então, um golaço de Fábio Assunção. Essa declaração foi um golaço, porque ele conseguiu mais do que um objetivo. Primeiro que ele falou que toda a renda, o acordo que ele fez com os meninos, né, foi que toda a renda com essa música fosse doada para uma instituição, que ele ainda vai divulgar qual, mas provavelmente vinculada à causa da dependência química. Então, um golaço. Segundo, ou seja, ele conseguiu isso. Segundo, ele conseguiu que eu, você e muitas pessoas que já fizemos essa zoação ou que já demos risada dessa zoação, ficássemos sem graça, sem precisar censurar a gente, sem precisar falar você é um ridículo, um idiota. Ele usou da consciência para que a gente pudesse ter uma autocensura quando visse algum meme em relação a isso. Então, Fábio, você foi fantástico, parabéns, que postura extraordinária, com certeza vai entrar nos manuais da gestão de crise de imagem. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma resposta fantástica para gerir crise de imagem. E você que está assistindo, procure sempre usar da tranquilidade, da paciência e da conscientização, porque tem um efeito muito mais poderoso do que a raiva, do que a bilis, do que a imposição de ideias. Então, Fábio demonstrou isso através dessa declaração e eu tributo a ele meu mais profundo respeito, carinho e admiração. Até mais, amigos. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal.